Bom dia, Alonso. Bom dia, Eduarda, Luna, né? Foram os que eu não tinha visto ainda. Esperar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Natasha acabou de chegar na área também. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Natasha. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Letícia. É isso aí. Estou esperando mais um minutinho para ver se chega mais alguém, tá, pessoal? E a gente vai começar a nossa aula. Bom, pessoal, né, como a aula está sendo gravada, aqueles que chegarem depois, vão ter a oportunidade de ver a aula, né, em outro momento, né, o início da aula. Então, como eu estava falando aqui, antes de alguns chegarem, essa é a minha última aula. Vocês conseguem me ouvir, né? Conseguem me ver também? Sim. Sim, professor. Sim, Oi? dá para ver você, professor. Tá bom. Então é isso, galera. É a nossa última aula com capítulo, né? A última aula que a gente vai trabalhar uma matéria nova, embora essa matéria, o capítulo 22, o processo de urbanização brasileira, na verdade é continuação daquilo que a gente já está trabalhando, né? A gente já trabalhou conflitos na cidade, conflitos no campo, industrialização. Então, todo esse conteúdo que a gente trabalhou antes tem a ver com esse capítulo 22, que é o processo de urbanização, né? O que seria urbanizar? É você modificar o espaço, né? É você tornar aquele espaço com características humanas de uma sociedade. Aí a gente vai ter a presença de prédios, de casas, de estradas, escolas, né? Comércio, ou seja, tudo aquilo que atende às necessidades da população. Isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Urbanizar é você modificar o espaço para que esse espaço traga qualidade de vida para as pessoas. Aí que está a grande questão, né? Porque muitas vezes o fato de um local ser urbanizado não significa que aquele local vai levar aquela qualidade de vida para a pessoa, né? Então a gente vai abordar, discutir o processo de urbanização brasileira, né? E as suas características. É importante entender, galera, o Brasil é dividido em 5 regiões, ok? Ou seja, existe pelo menos 5 Brasis, né? Se a gente parar para pensar em termos de divisão territorial, de acordo com o IBGE. Por que são divididos em 5 regiões? Porque cada região tem características diferentes. Então, o mesmo acontece no processo de urbanização, tá? Por exemplo, o processo de urbanização em São Paulo e Rio de Janeiro aconteceu de uma forma, o processo de urbanização no Centro-Oeste brasileiro aconteceu de outra forma, em um outro momento, né? Então, esse processo de urbanização, ele não começou ao mesmo tempo e nos mesmos lugares, né? E o Brasil ainda tem muitos espaços que não são urbanizados. É o que a gente vai olhar nesse capítulo. Tudo bem até aí, galera? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui. Vocês vão fazer a prova dia 17, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, confirmar. 17/12 a 10 horas da manhã, né? Geralmente a gente fazia na parte da tarde, mas a nossa será 17/12 às 10 horas da manhã. Até lá, galera, o que acontece? Na próxima quinta, vocês terão uma prova de ciências
10 da manhã e Educação Física, 2 da tarde, ok? Que é na próxima quinta. Então, na próxima quinta, eu não pretendo fazer live, né? Mas eu quero fazer uma aula de revisão com vocês, tá legal? Então, provavelmente, eu vou conversar com outros professores e seria bom se a gente pudesse fazer essa aula de revisão na quarta tarde. O que vocês acham? Fique à vontade aí para falar. Eu não acho que seja um problema, já que quarta-feira é só em português e na maioria das vezes a gente já praticamente acabou a matéria de português. Ah, entendo. Então eu posso fazer eu uma acho que live deve atrapalhar. extraordinária na quarta que vem? Só para passar a revisão. Por mim, tudo bem, professor. Seria na parte da tarde, tá? Tá, por mim, tudo bem. Tá bom. Então, legal. Então, anota. Mais alguém tem alguma objeção sobre essa revisão na parte da tarde, pessoal? Na próxima quarta? Não, né? Então, anote aí no caderno de vocês. Professor. Beleza. Então, anotem no caderno de vocês que a nossa live extraordinária de revisão será dia... Deixa eu ver mais uma vez. Dia 9 de dezembro, tá bom? Próxima quarta-feira, às 2 da tarde. É a nossa live de revisão, beleza? E a nossa prova será 17 de dezembro, às 10 da manhã. Então, acho que vai ficar bacana, porque vocês terão uma semana aí para estudar. Tá bom para vocês? Todo mundo anotou? Professor. Qual dia, professor? O dia é quarta à tarde. Fala, Natasha. Então vai ser dia 9/12, às 10 horas, né? Não. A revisão vai ser às 2 da tarde, na quarta-feira. Tá bom. Tá bom? Porque vocês têm aulas de português também, né? Então, eu não quero atrapalhar. Se vocês terão live... para quem não puder participar, aí é só ver o vídeo, que o vídeo vai ser gravado, eu vou deixar aquele arquivo com resumo, tudo isso, tá bom? Então, assim, vocês terão live na parte da manhã da professora de português na quarta? Eu vou conversar com ela. Se não tiver, eu faço essa live de manhã. Agora, se vocês tiverem alguma atividade para fazer de português, eu deixo para fazer na parte da tarde, tá bom? Costuma não ter muita live de português. Praticamente é aula no YouTube que ela passa. Tá bom, beleza. Então, vamos deixar marcado para 11 da manhã, então? Quarta que vem, 11 da manhã? O que vocês acham? Amanhã? Não, quarta Mas que não é que a vem. professora eu decide acho- fazer 10 horas, fazer eu aula acho online? que é melhor quarta. Acho melhor à tarde. Melhor à tarde? Isso. Tá bom, então. Então, vou manter quarta que vem, 2 da tarde, aula de revisão. Beleza? Tranquilo, tá gravado aqui no vídeo, tá bom? Professor, eu não sei se vou poder participar, porque eu tenho aula do curso. Ah, tá. Mas aí você vai poder assistir depois. Tem problema para você? Porque o vídeo vai ser o mesmo. Você só vai assistir depois no YouTube. Tá. Tudo bem? E qualquer coisa, se você ficar com dúvida, você me procura também durante a semana, que aí a gente vai esclarecendo essas coisas. Mas eu já vou deixar aquele resumo, vai ter o vídeo também. Então não vai ter, eu acredito que vai ser bem tranquilo. Tá bom? Vamos lá, pessoal, para o capítulo 22. Bom, fala sobre o processo de urbanização das cidades, né? Então, primeiro, a gente tem que entender como que aconteceu, por exemplo, como o Rio de Janeiro se tornou a cidade que é hoje, São Paulo, né? Se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, a gente vê que é uma cidade parecida com algumas cidades presentes no mundo.
né, por conta da sua verticalização, né, por conta da sua presença de prédios. Então, esse processo de verticalização da cidade, de ampliação da urbanização, galera, pode colocar aí na página 148, que estiver com o livro, que vocês verão que isso ele começa, a cidade ela se amplia, tá? Na década de 1960. Lembra que eu falei com vocês que o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek investiram na indústria, né? Então, nesse período, da década de 30 até a década de 70, o Brasil ele vivia uma expansão industrial, né? Produção de matéria-prima, né? Como vergalhão, cimento, tijolo, tudo isso fundamental para a construção civil, para a construção de prédios, para a construção de estradas, de calçamentos, tá bom? Então, a indústria de base, ela deu um impulso na construção das cidades, tá bom? Com o surgimento dessa matéria-prima. E também, por conta, a fábrica precisava de trabalhadores. Então, muitas pessoas saíram do campo para trabalhar nessas fábricas. E isso teve uma continuidade no período Juscelino Kubitschek, né? Aí a fábrica era mais voltada para quê? Produtos mais avançados tecnologicamente, como o automóvel, né? Então a gente observa que a ampliação da cidade, ela vem junto com o quê? Com o desenvolvimento da indústria, né? Se a gente parar para observar aí no texto da página 148. Então, vocês entenderam esse processo, né, galera? A partir da década de 1960, com os investimentos nas indústrias, o que acontece? Um êxodo rural. Galera, êxodo é retirada, tá? Então, houve uma retirada de trabalhadores do campo para a cidade. Por exemplo, aqui na nossa região, tem muitas pessoas, se vocês fizerem uma pequena consulta aí no bairro de vocês, até mesmo no condomínio, na vizinhança, vocês verão que a maioria das pessoas são de outros lugares, né? De repente, até vocês, alguns de vocês, saíram de outras cidades para trabalhar aqui. Os pais de vocês saíram da cidade natal para trabalhar em Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, né? Então, esse processo já acontecia. No caso, essas pessoas iam mais para onde? Para São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Aí nesse período da década de 60 e início da década de 70. Depois, e da onde eram essas pessoas? Basicamente, essas pessoas eram do Nordeste, porque o Nordeste sofreu muito com a queda da agricultura no campo e também por conta da seca, né? Então, muitas pessoas iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida. Eu acredito que vocês estão entendendo esse raciocínio, né? Me dá um ok aí. Alguém quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Sim. Beleza, tá bom. Então, continuando, galera. Se a gente, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem a Feira de São Cristóvão. E essa Feira de São Cristóvão, ela é dedicada aos nordestinos, né? Da mesma forma também, existe lá em São Paulo uma grande quantidade de população nordestina. Então, basta a gente olhar para as nossas cidades, basta a gente olhar para a nossa realidade, tá? Pelas diferenças, origem das pessoas, que a gente vai perceber que as cidades brasileiras elas avançaram por conta disso, por conta da migração, né, que se deu para trabalhar nas cidades através das indústrias. Ok, galera? Então, aqui, ainda na página 148, tem um gráfico que ele mostra o seguinte, ele mostra o quadrado azul, ele representa a população urbana, ok? E o verde, ele representa a população rural. É um gráfico, se a gente observar no título, fala o seguinte, Brasil, população urbana e rural, de 1950 a 2010, beleza? Então, quando a gente olha aqui embaixo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente olha aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Aqui em 1950, a gente vê
que o quadrado verde, que representa a população rural, ele é maior do que o azul. Ou seja, em 1950, existiam mais pessoas nas regiões rurais, tá bom? Com o avanço da indústria, com a ampliação da cidade, a gente chega em 2010 com uma população urbana muito superior à população rural, né? Aí vai ter vários motivos, galera. Tem esse motivo da presença da indústria, né? E também tem um motivo que ainda hoje as grandes cidades, elas concentram o quê? Os melhores serviços de saúde, os melhores serviços educacionais, por exemplo. Pode falar. Não quer falar, então. Tudo bem. Os melhores serviços em termos de universidade, né? As maiores universidades estão nas grandes cidades, tá bom, galera? Então, as grandes cidades, os centros urbanos, eles ainda concentram muitos serviços. Então, além dessa questão do trabalho, muitas pessoas vão para essas cidades em busca de entretenimento, em busca de conhecimento, em busca de tratamento médico, tá bom? Então, essas cidades, elas ainda se concentram boa parte desses serviços, né? Aí, continuando, galera, mostrando como se deu esse processo de avanço das cidades brasileiras, eu quero falar um pouco da diferença da urbanização de uma região para outra, né? A gente já entende que São Paulo e Rio de Janeiro teve a sua urbanização baseada em quê? Na indústria, né? No processo industrial, ali na construção do centro urbano do Rio, de São Paulo, da capital de São Paulo, né? Então a gente entende que a indústria foi fundamental para esse avanço populacional no Rio e também os serviços, tá? Eu falei de hospital, escola, universidade, mas onde estão os maiores teatros, né? Pô, você chega no Rio de Janeiro, tem cinema em vários locais. Pô, cadê o cinema daqui? Por exemplo, aqui em Cabo Frio, só tem um cinema, né? E aí, acho que é só no Unapark, né? O cinema daí. Então, quando a gente vai para um grande centro, uma grande cidade, a gente vê que esse tipo de serviço tem aos montes, né? Ou seja, são várias opções de conhecimento, lazer, trabalho, e entre outras coisas. Agora a gente vai pontuar a urbanização de cada região, tá bom? Aqui na página 149, vocês podem acompanhar. A gente observa aqui, ó, a mecanização da lavoura, né, da cana-de-açúcar, provavelmente aqui na região, no Nordeste, na região Centro-Oeste, e fala o seguinte aqui no texto embaixo, a urbanização nas regiões brasileiras. Aí tem um gráfico que mostra, parecido com aquele gráfico aqui da página 148, que mostra o avanço, né, das regiões ao longo do tempo. Todas elas avançaram em termos de urbanização, tá? Toda a região teve um aumento da sua população urbana, teve um aumento da sua faixa territorial de cidade, né, de urbanização. Sendo que os motivos são diferentes. No Rio e São Paulo, foi basicamente ali, 50, 60, 70, né? Aí depois tem um aspecto interessante, aí no Sul, a urbanização no Sul, ela se dá basicamente também através do processo agrícola, né? O processo agrícola do agronegócio, ele ajudou também a aumentar a urbanização. Por quê? Havia uma grande produção, precisava de mais trabalhadores, esses trabalhadores precisam de casas, de moradias, né? Se a gente observar em Unamá, por exemplo, em alguns locais, há 10 anos, não tinha nada. E hoje já tem um condomínio com padaria, tudo dentro, né? Iluminação, padaria, às vezes uma loja. Então, galera, quando há um investimento num local, no caso da região sul e no caso do Centro-Oeste brasileiro, foi um investimento do agronegócio, construção de estradas, de rodovias. Quando há um investimento nesse local, há necessidade de moradia e, consequentemente, de serviços como comércio, educação, saúde. Então, é como se fosse um ciclo, né? Uma coisa leva a outra.
Por exemplo, uma pessoa não vai morar num local, numa cidade do nada. Ela tem um objetivo, geralmente ligado ao trabalho, geralmente ligado à qualidade de vida, né? E, por exemplo, se o governo ou uma empresa vê um potencial agrícola lá naquele, ele não vai investir num local que não tem um potencial agrícola, que a terra não é fértil ou que não tem trabalhadores, né? Então, uma coisa leva a outra. A necessidade de trabalhadores, a necessidade de um produto, né? Então, são várias razões. Aí o Nordeste brasileiro, galera, ele tem o que acontece? Durante muito tempo, muitas pessoas foram para o Rio e São Paulo, né? Hoje, já acontece um processo ao contrário, tá? Por quê? Porque algumas cidades do Nordeste, principalmente no início dos anos 2000, teve um grande investimento econômico. Então, isso acabou atraindo algumas pessoas, até mesmo do Sudeste brasileiro, e algumas pessoas que geralmente sairiam de lá para estudar ou trabalhar em São Paulo e Rio de Janeiro, já não saíram mais, né? Então, hoje, a urbanização do Sudeste é uma urbanização mais lenta, enquanto deu uma acelerada lá no Nordeste por conta disso. Houve aí, então, uma desconcentração. Lembra que a gente sempre fala que no Brasil tudo é concentrado, a riqueza é concentrada, né? Os serviços são concentrados, mas a partir da última década houve essa desconcentração por conta disso, por conta do crescimento do Centro-Oeste e do Nordeste. Eu vou dar um exemplo para vocês, galera. Antes, quando vocês chegaram no mundo, já tinha a internet, muita gente já utilizava a internet, então vocês cresceram com essa conexão, né? Mas não foi sempre assim. Então, quando não existia essa conexão, a gente basicamente se informava pelo quê? Pela televisão. E muitas vezes a TV mostrava apenas assuntos do Nordeste, de Rio e São Paulo, né? Então a gente não conhecia muita coisa do Nordeste, a gente não conhecia muita coisa do Centro-Oeste só quando passava na TV, correto? Ou quando passava no livro, né? Ou em um filme, que a gente conhecia um pouco do povo nordestino e tudo mais. Hoje, com a internet, galera, a gente passa a conhecer mais a cultura nordestina, a cultura do Centro-Oeste, por exemplo. Eu vou dar um exemplo do avanço do Centro-Oeste, né, nos últimos anos. Foi o boom da música sertaneja, tá? Né? A música sertaneja é uma música popular hoje em dia, todo mundo gosta, né? Por mais, por exemplo, eu gosto de outros estilos, mas de vez em quando eu canto uma sofrência também, né? Onde eu passo, tem um rádio tocando uma música sertaneja, né? Sertanejo universitário. Galera, isso reflete também o avanço econômico do Centro-Oeste. Boa parte desses artistas saíram desses locais, né? Do Centro-Oeste brasileiro. Então, se a gente observar, hoje o que está na moda, né? Em termos de música? O sertanejo é uma delas, né? E, ao mesmo tempo, o Centro-Oeste ele teve um grande avanço econômico nos últimos anos, por conta do agronegócio, né? O próprio comercial fala, né? Agro é tech, agro é pop, por quê? Porque o agro é uma das principais fontes de renda do território brasileiro, do nosso país. Tá bom, galera? Então, eu usei o lance da música, mas existem vários outros exemplos. Por exemplo, com a internet, com os novos meios de comunicação também, muitas empresas não precisavam, né? É importante eu falar isso, que eu acabei esquecendo. Muitas empresas não precisavam se instalar em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Foi o que eu falei na aula passada. Por quê? Porque a comunicação ela ficou facilitada. Então, a empresa ela pôde ser instalada no interior e essa comunicação, o comando, por exemplo, na hora que o patrão ele quer dar uma ordem, ele não precisa estar dentro da empresa, né? Através do WhatsApp, ele fala com o funcionário dele, e o funcionário dele vai passar para outras pessoas, né? Ou até mesmo para resolver um problema. Tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais rápido. Então, isso ajudou também nessa desconcentração. As pessoas não precisavam ficar ali no Rio de Janeiro, São Paulo, para que as coisas acontecessem, né? E aí eu vou voltar para a questão artística.
muitos artistas tinham que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para ter o seu trabalho reconhecido. Hoje não. Muitas vezes o artista lá da Bahia, de Minas Gerais, ele consegue mostrar o seu trabalho através do quê? Da internet, né? Dos serviços de streaming, das redes sociais. Deu para pegar essa lógica, esse raciocínio, galera? Esse último ponto agora? Né? Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, dentro do... Oi, fala. Bom, em relação ao avanço tecnológico que você está falando, dos computadores, da internet, então, meu pai me disse que antigamente um computador bom, top, chegava a 1 GB de memória, e isso já era absurdamente grande para eles. Sendo que hoje em dia, um celular comum, que creio que todo mundo use, chega a 32 GB. Os computadores a 1 TB, que é 1.024 vezes maior que 1 GB. Sim. Não, exatamente. Então, e para a gente aquilo era o máximo, né? E hoje a gente tem essa capacidade de velocidade, armazenamento, né? Então, tudo isso, Henrique, ajudou muito nesse processo das cidades, né? Como tem esse serviço de internet, então muitas pessoas, por exemplo, hoje a gente tem empresas totalmente voltadas para o delivery, né? Coisas que talvez lá há 10 anos, há 20 anos, de uma determinada comunidade não era possível, entendeu? Então, a chegada desses novos meios de comunicação facilitaram demais, tá bom, pessoal? Aí, voltando aqui à ideia da empresa, né? Muitas empresas hoje pode se instalar no interior, porque tem todo um serviço de internet, toda uma estrutura que facilita, né? E essa desconcentração, ela se dá porque os terrenos, lembra que eu falei da especulação imobiliária? Os terrenos nas cidades ficaram caros. Então, para uma empresa, uma fábrica, é mais viável se instalar no interior do estado, por exemplo. Ok? Bom, aí é importante a gente citar também que para que a cidade haja uma melhoria na cidade, para que a sua faixa urbana seja ampliada, tem que ter investimento, né? Ou seja, muitas cidades brasileiras ainda estão no atraso, né? Como assim no atraso? Em termos de transporte, em termos de comunicação, por conta disso. Porque o investimento, galera, geralmente são nos centros. Quando a gente vai para o Nordeste, o investimento é onde? São nas capitais. Muitas vezes o interior fica esquecido. Mesma coisa aqui no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade conhecida mundialmente, né? Mas se a gente for para alguns cantos do estado do Rio de Janeiro, parece que a gente está lá nos anos 50, parece que a gente está ali em um sertão, né? Um local que muitas vezes tem gente que não sabe nem manusear um celular. Entendeu, galera? Então, o Brasil, ele é um país de contrastes, né? Lembra que ele é o 9º em desigualdade social. Ou seja, tem pessoas que terão todos os acessos, né? Os meios mais avançados. E tem outras, Henrique, que às vezes terão aquele celular de 1 GB ou muitas vezes nem isso, tá bom? Vou continuar o assunto aqui. Agora eu vou falar de Tudo que eu falei, galera, tá em forma de texto, você pode olhar depois com mais calma, tá bom? Aí eu vou falar sobre um assunto que seria as metrópoles, né? Aqui na página 151, vocês já vão encontrar uma atividade, eu posso até adiantar, lembrando a vocês que essa atividade está lá no recurso atividade no AVA, tá bom? Então, lá já tem um gabarito, vocês tentam fazer sem um gabarito, depois consultem para saber se está certo ou errado. Um outro detalhe também, antes que eu me esqueça, galera, é o seguinte, que esse ano ele foi um pouco diferente, né? A gente teve que trabalhar de uma forma online, o professor ele não podia, muitas vezes, estar ali junto com o aluno, tirando as dificuldades dele naquele momento ali da aula, né? Por mais que a gente passou pouco tempo, mas como eu trabalhava com vocês, eu procurava ir em mesa, atender vocês da melhor forma possível, entendeu? Então, com a pandemia, a gente teve que trabalhar
de uma maneira remota, à distância. Então, eu facilitei muitas vezes, né? Deixei disponível o gabarito para vocês. Muitas vezes eu dei ali, basicamente, eu falei o que cairia na prova e tudo mais. Sendo que ano que vem, galera, seja comigo ou com outro professor, algumas dessas facilidades serão diminuídas, reduzidas. Como assim? Vocês terão que buscar mais o tema, estudar um pouco mais, porque vocês já terão ali na sala de aula a presença do professor, né? Eu acredito que no ano que vem a gente vai voltar aos poucos às aulas presenciais e com isso talvez não haja tanta necessidade às vezes a gente disponibilizar um gabarito antes da hora, antes do período. Então eu queria que vocês tivessem esse entendimento. Esse ano, qual era o nosso objetivo esse ano? Se manter estudando e passar, né, para o outro ano, avançar de série, tá legal? Mas só que a gente entende que houve muitas facilidades, que no ano que vem a gente vai ter que apertar mais, a gente vai ter que exigir mais. Por exemplo, se eu trabalhar com vocês no ano que vem novamente, no meu teste vai ter mais questões, nas minhas provas terão mais questões, tá bom? Até porque conforme a gente vai avançando, a dificuldade aumenta. Então, eu queria que vocês tivessem esse entendimento, tá bom, pessoal? De repente, vocês podem pegar um outro professor ano que vem e falar assim, no ano passado não era assim, mas esse ano, o ano de 2020, ele foi diferente de todos os outros. Realmente, o ano 2020 não... O ano 2021 não será como o de 2020, né? Então, eu quero que vocês tenham essa maturidade de entender que o próximo ano, às vezes, eu ou um outro professor, se a gente não colocar o gabarito no dia, ou se a gente pedir para que vocês pesquisem um pouco mais sobre uma determinada questão, é apenas parte do processo, tá? O professor está aqui para auxiliar, mas o aluno ele também tem que correr atrás em alguns momentos. Tudo bem até aí, galera? Deu para entender essa lógica? Que ano que vem vocês terão que trabalhar mais um pouco? Beleza, então. Agora, a gente vai partir, voltando... Alguém quer comentar sobre o que eu falei agora? Outro detalhe, galera. Por exemplo, se teve algum assunto esse ano que vocês tiveram uma dificuldade, não se preocupem. Eu e qualquer outro professor irá atender essa necessidade de vocês. Se tiver que rever algum assunto, podem ficar tranquilos que a gente vai rever algum assunto, tá bom? Agora vamos falar aqui das metrópoles, tá? Galera, uma metrópole, a gente sabe que é uma grande cidade. Quando a gente chega numa grande cidade, a gente já observa a presença dos seus prédios, né? A presença ali da quantidade de comércio, o trânsito geralmente é um trânsito tumultuado, ok? E a metrópole, galera? O que seria uma metrópole? Tá bom? Então, eu vou explicar nesse sentido. Por exemplo, ali, as cidades vizinhas do Rio de Janeiro... Não tem quando você vai para uma cidade para outra, mas você não sabe onde começa uma, onde termina uma cidade, onde começa a outra? Porque não teve uma divisão, não tinha uma ponte, não tinha um rio, não tinha nada para marcar, dividir esse território. Então, muitas vezes, uma cidade é colada com a outra, né? Sem essa divisão, sem uma ponte, sem um rio, ou sem algo para fazer essa divisão territorial. Galera, aí a gente vê, por exemplo, quando a gente passa, muitas vezes, de São Gonçalo para Niterói, a gente não percebe essa diferença, né? Essa falta de percepção, galera, chama de conurbação. É quando os limites da cidade são parecidos. Por exemplo, enquanto o final de uma cidade é composta de comércios, casas e edifícios, o início de outra cidade também é do mesmo jeito. Ou seja, é como se a gente estivesse no mesmo local, né? O nome disso é conurbação, tá bom? Entenderam
esse raciocínio, galera? Professor, É só olhar aqui, ó, rapidinho. Região metropolitana, vou ler desde o começo, tá? Em 1973, o governo federal formulou a legislação que daria origem às primeiras regiões metropolitanas. Está aqui na página 152. A qual tem como principal objetivo facilitar a administração e planejamento das cidades. Por princípio, uma região metropolitana é constituída por um conjunto de municípios conurbados, ou seja, são municípios vizinhos que estão tão próximos por exemplo, da capital do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente nem percebe que saiu de uma cidade para outra, tá? Isso é conurbação, que apresentam elevada concentração populacional e formam uma grande mancha urbana, com forte integração de atividades produtivas e comerciais. Então, galera, uma metrópole é uma região que agrega várias cidades, entendeu? Uma metrópole é uma região que agrega várias cidades. Outro detalhe também, galera. Geralmente, por exemplo, como acontece no caso do Rio, muitas pessoas saem dessas cidades vizinhas para trabalhar na capital. Então, essas cidades, elas estão interligadas, tanto no meio de transporte, tanto em relação à sua população, atividade econômica, atividade cultural. Tá bom, galera? Então, uma metrópole é aquela grande cidade que acaba agregando, acaba atraindo as cidades vizinhas para o seu entorno. Tá bom, galera? É isso daí. Vocês vão trabalhar depois, mais à frente, nos outros anos, a ideia de megalópole. Por exemplo, a metrópole, ela exerce uma influência nas cidades vizinhas, gerando emprego, sistemas de transporte, tudo isso, né? E a megalópole, ela tem uma importância mundial. Por exemplo, Nova York é uma megalópole, Tóquio é uma megalópole, Paris é uma megalópole, porque ali atrai investimentos e populações do mundo inteiro. Tá bom, galera? Então, metrópole seria aquela cidade grande que atrai, que agrega, né, que se soma com as cidades vizinhas. E megalópole seria uma cidade mundial, né? Uma cidade que tem uma importância para o mundo inteiro. Tá bom? Professor? Fala, Henrique. O São Paulo seria uma megalópole? Seria. São Paulo já é uma megalópole hoje em dia. Isso aí. Tá? Por exemplo, quando você chega lá, existem muitos investidores estrangeiros ali, né? Existem muitos grupos chineses, grupos alemães, americanos, que atuam ali no centro de São Paulo, na área comercial da Fiesp, né? Onde fica a movimentação econômica de São Paulo. Ok, galera? No Rio de Janeiro, eu creio que também tem isso, né? Que em relação ao petróleo, Baía de... Sim. Uma O Baía Rio de Janeiro também seria. Mas o Rio de Janeiro, o que acontece com o Rio de Janeiro? Que o Rio de Janeiro foi uma cidade abandonada, né? A falta de investimento público e tudo mais. Então, muitas empresas saíram do Rio de Janeiro, entendeu? Então, para que o Rio de Janeiro ainda tenha aquela importância, porque o Rio de Janeiro tem uma